Pessoal, antes de começar, eu queria avisar que a gente vai estar gravando essa chamada de hoje, das pessoas que por acaso não puderem estar presente, a gente vai estar disponibilizando lá, mas só para os alunos do curso mesmo, tudo bem? Todo mundo de acordo? Ok, Perfeito. Tranquilo. Vou começar me apresentando um pouquinho, então. Meu nome é Morgana, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro com vocês, eu sou produtora cultural, estou atuando aqui na Fly, e vou estar conduzindo hoje essa aula de abertura. A ideia da aula de abertura é que a gente realmente se conheça, né? Daqui a pouco eu vou abrir um espaço para vocês todos se apresentarem e que a gente explique um pouquinho melhor como vai se dar esse curso de superprofs. Vou passar algumas datas e tudo mais. E aí também, se vocês forem tendo dúvidas ao longo do caminho, vocês podem ir perguntando. A gente tem também uma parte que é uma apresentação institucional da FLY, que é a ONG que está oferecendo, né, essa formação para vocês. Então, vou passando aqui, qualquer coisa vocês vão me avisar. Bem, esses aqui são os patrocinadores, né, do nosso projeto. A gente está fazendo um projeto aí por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, que tem patrocínio da DASA e do VR. Então, sempre agradecendo aí os patrocinadores do projeto. Então, essa é a página para a gente conversar um pouco, né? Eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, cada um, que se sentir à vontade, e falar um pouco sobre as expectativas aqui para esse curso. Como vocês chegaram até aqui, como vocês ficaram sabendo e o que vocês estão esperando dessa formação. Um de cada vez, gente. Se vocês quiserem também colocar pelo chat, não precisa necessariamente falar, pode ir colocando no chat que eu vou lendo por aqui. O Leandro falou que não consegue, tudo certo. Não consegue ligar a câmera nem o áudio. Eu queria ouvir as vozinhas. Pô, todo professor aqui. bom, então eu vou começar, vai. Alguém precisa começar, né? Muito obrigada, Jaciel. Bom, eu sou da região aqui de São Mateus, tá? Sou do CEDESP, da Rede Comunitar. Voltado aí para essa área social já faz mais de 17 anos que eu tô, né? Mas hoje, atualmente, eu estou trabalhando aí com o CEDESP, com adolescentes e adultos até 59 anos, né? E eu espero que esse projeto, esse curso aqui, ele possa trazer aí para, né, na área que eu estou aí, uma aproximação maior aí, né? Tanto com os adolescentes e com os adultos mesmo, né? Que nós trabalhamos diariamente, né? Então, eu acredito que vai ser uma troca muito boa, né? Eu acredito. E vai me trazer uma bagagem maior aí também aí na lida diária aí com eles. Acho que é isso. Perfeito, Jaciel, muito obrigada. Alguém mais quer se apresentar e fazer alguma contribuição? Acho que as pessoas são tímidas aqui. Tudo certo, é o primeiro encontro, é assim mesmo. Então, vou passando um pouquinho, tá, gente? Mas sintam-se à vontade para, enfim, me interromper, perguntar, contribuir. A ideia é que seja uma conversa mesmo, né? O Cauê mandou aqui no chat, vamos ver. Meu nome é Cauê, tenho 20 anos, sou graduando em Pedagogia e facilitador de projetos com adolescentes em favelas. Estou super animada do curso para entender como posso compreender mais essa estrutura da masculinidade e impactar ainda mais os meninos dessas comunidades. Perfeito.
Bem-vindo, Cauê. E aí, a gente começa aqui com alguns acordos coletivos que a gente sempre gosta de fazer no início das formações, né? Esse é um curso que vai ser predominantemente online, né? A gente vai ter só um encontro presencial, que lá na frente eu vou explicar melhor. Então, a ideia é que o ambiente de aprendizado aqui virtual, ele seja realmente um ambiente de troca, né? Então, a gente pede sempre que possível para as pessoas abrirem a câmera, estou aqui falando e acompanhando a conversa do chat. A gente pede sempre que possível para as pessoas abrirem a câmera para participarem, né? É importante sempre entrar aí na chamada com alguma antecedência para ver se está tudo certo, se você está no endereço certo, se o computador está funcionando. E a gente pede também a questão da pontualidade, sempre que possível. Os nossos encontros vão estar sempre acontecendo nesse horário das 19 horas, então é importante que todo mundo esteja aqui para a gente começar. Pode falar, Júlia. Gente, a Morgana, muito maravilhosa, né? Complementou que abrir câmeras né? Foi muito convidativo, assim, abrir câmeras é algo opcional, né? Não sei o quê, isso aqui. Tem um ponto aqui que a gente considera como presença apenas quando a câmera está aberta, né? A gente tem um sisteminha que tira as evidências de todas as aulas, e aí a presença ela é considerada quando as câmeras estão abertas. Então, sugiro fortemente vocês sempre abrirem as câmeras, até para a gente também estar um pouco mais próximo, né, nesse ambiente virtual. Eu acho que muitas vezes a gente aqui no online tem esse contato só da fotinha de vocês, né, fica algo um pouco mais frio. Então, sempre ter as trocas, promover um porque lá é mais fácil, né, da gente dar alguns avisos, sempre ali um pouquinho antes do horário da aula, a gente avisa que vai ter aula, que vai começar e tudo mais. A ideia é que seja um canal realmente informativo, né, que a gente consiga avisar sobre as coisas, vocês também fazerem perguntas, tirarem dúvidas, mas sem um volume muito grande de mensagens, porque realmente não é o intuito. E aí também pedir isso, para vocês lerem com atenção os recados e as informações que a gente está passando por ali. Eu sou a gestora do projeto, né? A Stephanie é minha assistente, então a gente vai estar ali no grupo sempre dando esse apoio para os professores, dando apoio para vocês, se não estiverem encontrando alguma informação e tudo mais. E a gente pede também para esse contato ser todo feito ali pelo grupo, porque às vezes é uma dúvida que outras pessoas têm, alguma coisa que a gente pode falar para todo mundo de uma vez só. Mas também o canal de comunicação está aí aberto. Vamos lá. Nossos patrocinadores, novamente, DASA e VR, muito obrigada. Ó, o Leandro, vou ler aqui que ele mandou a apresentação dele. Meu nome é Leandro, tenho 34 anos, sou cozinheiro do CCA, Rede Comunitar Capão do Embira, que atende crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. Pós-graduado em gastronomia funcional, também sou técnico em nutrição e técnico não sei o que é. Já trabalhei na área social comunidade com crianças na região de São Mateus e meu objetivo com esse curso é obter conhecimento social que posso combinar junto com a minha área de atuação para a melhor evolução dos jovens. Técnico em indústria alimentícias, perfeito. E aí o Wesley mandou também abaixo. Sou Wesley, tenho 29 anos e trabalho em um centro de educação infantil da rede comunitária. Meu propósito é compreender mais sobre o tema e fortalecer ideias para impactar vidas de alguma forma. Acredito que será um tempo precioso e de grandes aprendizados. Perdoe minha timidez. Sem problema, Wesley. Muito obrigada aí pela participação, gente. A Júlia já pedindo para o Leandro fazer uma comidinha para a gente na formatura, que vai ser lá daqui a meses. Adorei. Bem, gente, agora apresentando um pouquinho mais da Fly, né? A Fly é uma organização da sociedade civil, pioneira aqui da América Latina, que tem como objetivo levar para grupos subrepresentados, principalmente em áreas periféricas, esse acesso à educação socioemocional e à tecnologia. Pode complementar, Júlia, à vontade.
Perdão, já estava até aqui escrevendo no chat que acho que o Danilo queria se apresentar, mas se você quiser seguir com, com a apresentação da Fly, ou ele queria comentar alguma coisa também do rango do Leandro. Vamos ver o que ele queria falar. Pode ficar à vontade, Danilo. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Danilo. Eu só queria falar que realmente o Leandro cozinha muito bem, viu? Eu trabalho com ele. E eu sou o gestor da unidade do CCA, né, Capão do Imbira, e sou formado em pedagogia e estou no 5º semestre de serviço social. E a minha expectativa para esse curso é uma das maiores, assim, para realmente, igual todos falaram, né, para abrir mais o leque de conhecimentos e poder agregar na nossa área. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada a você, Danilo, por estar aqui presente com a gente. A Rede Comunitária é um grande parceiro da Fly, né? A gente está aí já há algum tempo oferecendo aulas juntos, tanto voltadas para jovens quanto formação de professores. E esse aqui vai ser mais um curso, com certeza, muito interessante, que traz impacto tanto para a gente, né? Que está lidando aí com os alunos, com toda essa área da educação, quanto para vocês também, que estão aí na ponta. Boa. Gente, fiquem à vontade, tá? Pode falar, pode interromper, não tem problema nenhum. Eu vou seguindo aqui, mas a ideia é que realmente seja uma conversa. Apresentar um pouquinho para vocês, então, a Fly, né? A educação. O nosso slogan é por uma América Latina mais justa. Nós somos uma organização da sociedade civil pioneira na América Latina, e a gente trabalha aí com esses 3 pilares, né? Ofertando ações na área de educação e cultura, de acordo com esses 3 pilares. O primeiro pilar seria esse conteúdo socioemocional, que é o desenvolvimento de competências socioemocionais com metodologias próprias da FAI. A gente tem diversas metodologias aí que, inclusive, se adequam a diferentes territórios, a diferentes situações, perfis, né, desses alunos, desses beneficiários. O segundo pilar é esse conteúdo científico, capacitação profissionalizante TEC, que vai depender aí do curso que a gente estiver oferecendo. Nesse caso aqui, essa parte conteúdo científico, ela é voltada para metodologias ativas na área da educação. E o terceiro pilar seria a geração de renda, né? A gente tem como foco aí a geração de renda para mulheres e jovens, para empoderar essas pessoas e prepará-las para o mercado de trabalho, pensando que a entrada no mercado de trabalho e a melhoria dessas posições no mercado de trabalho impactam também toda a vida dessas pessoas e dessas comunidades também. Pode falar, Julie? Posso te complementar, amor? Tem uma história do início da Fly que eu gosto bastante de contar. E aí, porque eu achei muito interessante quando eu entrei aqui na Fly, e eu sempre gosto de reproduzir, é que a Fly nasceu há 11 anos atrás, quando a Lê, como mulher imigrante, refugiada venezuelana, e um amigo dela, né, como homem preto, eles estavam conversando sobre como que eles conseguiram chegar, né, num patamar de renda mesmo, né, e como que eles fugiam das estatísticas, né, a partir disso. E aí eles, trocando, conversaram e entenderam que, na verdade, o que capacitou eles, né, para chegar nesse lugar foi a capacitação socioemocional. E aí imagino que essa conversa aconteceu há 11 anos atrás, né, 11 anos atrás ninguém falava sobre saúde mental, sobre capacitação socioemocional, nem nada do tipo. E aí a Fly nasceu, então, com esse objetivo de, primeiro, capacitar socioemocionalmente as pessoas, porque primeiro a gente se forma como pessoas, né, para depois também a gente se capacitar como, aliar isso, aliás, aliar a competência socioemocional com uma capacitação técnica, né, um conteúdo profissionalizante. Então, você queria comentar um pouquinho e falar um pouco da história da Fly, de como surgiu, porque acho que isso, pelo menos para mim, me dá um quentinho no coração, sabe? Saber que a Fly surgiu dessa conexão e de lugares, né, tão vulneráveis, assim. Sim, e é muito disso da história, né? A Fly realmente é uma das pioneiras a pensar essa metodologia educativa que leva em conta também esse lado socioemocional. E aí, aqui apresentando agora um pouquinho dos programas, os principais programas que a gente tem atualmente. O primeiro é o Mulheres em TED, que é um programa que empodera aí profissionalmente e fortalece o ingresso de mulheres, sobretudo da comunidade LGBT e pessoas pretas e refugiadas, no mercado da tecnologia. O segundo programa, o Semente, ele é voltado
para o ingresso de jovens no mercado de trabalho. E aí, os mesmos perfis, né? Jovens, sobretudo, da comunidade LGBT, jovens pretos, refugiados. E aí, a gente pensa também em muitas parcerias com escolas, com territórios vulneráveis. O nosso terceiro programa é o Fly Talks, que são oficinas circulares, né? Os outros programas, eles têm uma duração um pouco de média a longa. O Fly Talks é uma formação de curto prazo, né? Normalmente 1 dia ou 2 dias, que a gente vai aí lidar também com essas competências socioemocionais, habilidades de liderança, empoderamento e autoconhecimento voltado para alunos de escolas públicas. O Super Profs, que é esse que a gente está dando início aqui hoje, ele é um programa que empodera profissionalmente e fortalece competências socioemocionais e educacionais em metodologias voltadas para professores e gestores de escolas no meio de tecnologia social. E, por fim, o Colorindo, ele é um programa que empodera profissionalmente e fortalece o ingresso de jovens, sobretudo LGBTs, pretos e refugiados, no mercado artístico, né? Voltado aí para essa capacitação socioemocional e empreendedora no mundo das artes. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Senão a gente vai passando. Bem, esses são os pilares também da nossa atuação, né? Como eu falei para vocês, uma coisa que norteia toda a atuação da FAI é a profissionalização e a geração de renda. Então, a gente sempre pensa nessa questão de gerar emprego para jovens, né? Principalmente a entrada no mercado de trabalho, os primeiros empregos, empoderar mulheres e fortalecer a entrada delas nesse mundo da tecnologia, pensando isso tudo também alinhado às questões de sustentabilidade no meio ambiente. E a gente entende que o conteúdo socioemocional, ele é um conteúdo que corta tudo isso, né? É um conteúdo que cruza todos esses outros pilares. Por isso que ele está aqui nessa parte de baixo, que é realmente o que fundamenta toda a nossa atuação. E aí o conteúdo socioemocional voltado para a autoestima, inteligência emocional e comunicação desses sentimentos. Bem, aqui voltando mais para dentro do programa Super Profs, ele é uma dupla formação, né, como a gente tem falado até agora, tanto do lado socioemocional quanto desse lado mais técnico, que seriam as metodologias ativas. Então, o projeto tem como finalidade facilitar a vida dos professores ao oferecer metodologias socioemocionais e práticas que possam ser usadas para inovar a dinâmica em sala de aula, além de capacitar esses professores para lidar de forma mais assertiva com esses alunos em vulnerabilidade social. A gente sabe que nem sempre é fácil, né, desenvolver ações aí de educação, de cultura em determinados territórios, e que isso, com certeza, necessita de uma capacitação integral da gente, né, para além dos conteúdos do currículo básico e tudo mais, a gente precisa realmente lidar com várias outras faces da vida dessas crianças, desses jovens, desses beneficiários. Então, o programa ele tem duração de 3 meses e combina a educação socioemocional com metodologias ativas e tem também uma imersão especial sobre o tema da masculinidade saudável. Aqui alguns prêmios que a FLY ganhou, né, durante a trajetória. Então, tá entre as 100 melhores ONGs do Brasil, é um prêmio de 2025. A gente tem o selo municipal de Direitos Humanos e Diversidade da cidade de São Paulo, ganhamos aí nos 3 anos, 2023, 2024 e 2025. Em 2017 também já tínhamos ganho esse prêmio da ISPM, de melhor gestão para a ONG, e vários outros prêmios aí que garantem, né, a eficácia das nossas metodologias, porque os prêmios, na verdade, além deles serem um lado simbólico, eles vêm realmente para afirmar aí toda a atuação, todo o impacto que a gente gera na vida das pessoas. Falando um pouquinho mais desse impacto, a gente sempre realiza um censo de empregabilidade dos nossos alunos no início dos cursos e também ao final, para a gente conseguir medir o impacto dessas formações. Então, aqui eu tenho alguns números para apresentar para vocês, né? 5 milhões é o valor que volta para as alunas e suas famílias em situação de vulnerabilidade social por ano.
Esse cálculo foi feito com base nos salários que as alunas recebem e os cargos conquistados na área tech após a formação na FLY. Então, a gente tem aqui também esse gráfico de pizza, falando sobre o salário das alunas, né? 13,8% das alunas estavam recebendo aí de 3 a 4 salários mínimos, 2,2% estavam recebendo de 5 a 7 salários mínimos, e 76% das alunas estão recebendo aí de 1 a 3 salários mínimos, que vai dar entre R$ 1.400 e R$ 4.000. E aqui a gente tem também alguns dados de como essas alunas cresceram no mercado de trabalho depois dessas formações, né? Então, 71% das alunas formadas pelo Mulheres em Tech, que é o nosso principal programa, afirmam que encontraram um trabalho na área de tecnologia após concluir esse curso. 28,9% das alunas foram promovidas em até 3 posições após a sua contratação nesses cargos techs, e 3,6% das alunas foram promovidas em até 5 posições. Então, são coisas que demonstram aí a eficácia, né, das metodologias que a gente está colocando em prática ao longo desses mais de 10 anos de atuação da FLY. Aqui apresentar um pouquinho da equipe para vocês. Como eu falei anteriormente, eu sou a gestora desse projeto, né? Então, vou estar aí fazendo essas coisas mais operacionais, né? Ajudando vocês com os links, enviando daqui a pouco os documentos de matrícula, fazendo essa ponte entre os professores, os alunos, a rede comunitária e todos os nossos parceiros. A Julie é a gerente do projeto, que está aqui acompanhando a gente, também dá essa acompanhada, né? Faz esse monitoramento do projeto. E os professores desse curso vão ser o Edson, que vai ser o professor do conteúdo socioemocional, e a Bruna Santos, que vai ser a professora do conteúdo tech, voltado para metodologias ativas. Alunos digam, olá, mundo! Combinados, aqui todos têm voz e toda história importa e vale a pena. Essa é a ideia que norteia aí todas as nossas formações, né? A ideia é que vocês participem, tanto porque fica mais legal se vocês participarem, mais interativo, a gente tem trocas, mas também porque muito do conteúdo do curso depende da participação de vocês. Dependendo de onde vocês estão atuando, os problemas que vocês têm enfrentado, os interesses que vocês têm nessa formação, a gente vai alinhando o conteúdo a todas essas expectativas. Então, é sempre interessante deixar esse diálogo aí, esse canal para todo mundo bem aberto. Mais um pouquinho dos nossos números, né? A diversidade e representatividade importam para nós. Faça parte dessa mudança conosco. E aí a gente bota aqui alguns dos números dos beneficiários desses programas, né? 88% se declaram como pretos ou pardos, 22% têm mais de 30 anos de idade, 100% estão em situação de vulnerabilidade social, que é o nosso público-alvo de todas as formações, 52% se identificam como LGBT, QIAP+, e 10% são refugiados ou imigrantes da América Latina. E aqui, agora, entrando um pouquinho mais sobre as informações do curso. O nosso calendário. A gente vai enviar para vocês, no máximo até amanhã, o documento de matrícula da FLY. A FLY, como eu disse para vocês, é uma ONG, tem toda uma prestação de contas, a gente está fazendo isso, inclusive, com um recurso que é indiretamente público, né, via Ministério da Cultura. Então, para a gente é muito importante formalizar essa matrícula de vocês. Então, a gente vai enviar um documento de matrícula via e-mail para vocês assinarem. E aí, a gente pede que vocês retornem com esse documento até a próxima sexta-feira, dia 27. Se tiverem alguma dúvida, depois a gente vai se falando pelo grupo do WhatsApp. Hoje é a nossa aula de abertura, no dia 23/2, e aí, a partir de agora, a gente vai ter 14 encontros de aulas socioemocionais, que vão ser aí do dia 26 ao dia 2, não, desculpa, do dia 26/2 ao dia 14 de maio. A gente vai ter também 11 encontros das aulas que a gente chama de tech, né, que são essas voltadas para o empreendedorismo e para metodologias ativas,
que vão aí do dia 3 de março até o dia 26 de maio. E esse curso, ele conta também com uma imersão voltada para o tema de masculinidade saudável. A ideia é que essa imersão aconteça aí num período de tempo mais curto, então, se eu não me engano, são durante umas 2 semanas, e aí a gente vai ter também vários encontros aqui online, e a ideia é que no final dessa imersão, a gente faça um encontro presencial no dia 28 de março, que é um sábado, e aí vai ser no horário de 8 a meio-dia, provavelmente no bairro do Tatuapé, se eu não me engano, que é onde tem a sede da rede comunitária também, acredito que vocês já devem conhecer. E, ao final do curso, a gente faz alguns eventos de formatura e tem também o desenvolvimento de um trabalho de conclusão. E mais para frente, o professor vai explicar melhor para vocês, e a gente tem aí algumas aulas, inclusive, para fazer juntos esse trabalho. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Danilo, fica à vontade. Não sei se você quer falar, mas... E trabalho para verificar se existem outras cópias. Não entendi, desculpa. Você poderia repetir, por favor? Acho que vazou o som. Ah, perfeito. Bem, gente, seguindo aqui então, tá? Essa parte socioemocional, segundas e quintas, né? Por isso que a gente está começando aqui hoje, esse horário de 7 às 21 horas, sempre online. Os links são o mesmo, né? A gente vai ter sempre um link para a parte socioemocional e outro link para a parte tech de metodologias ativas. Então, sempre podem entrar no mesmo link, mas a gente vai estar sempre enviando lá naquele grupo de WhatsApp também para não ter erro. E aí, essa parte socioemocional, ela se divide nesses 3 pilares, né? O módulo 1 é eu comigo, então é a gente pensar, enfim, a sua história, a sua trajetória, como é que é a sua atuação no mercado, o que que você já fez, aonde você está agora e o que você quer chegar no futuro. O módulo 2 é eu com o outro, então a gente vai falar um pouco mais sobre comunicação assertiva, sobre rede de contato, sobre o mercado da educação, como lidar com conflitos e tudo mais. E aí o módulo 3 é eu com o mundo, essa parte que a gente fala de empatia, transformação, a gente vai pensar um pouquinho quais são as habilidades que o mercado da educação pede hoje, quais são as habilidades que ele vai pedir no futuro, e a gente vai falar um pouco também de design thinking, que é uma das metodologias que a gente vai estar apresentando para vocês. A parte de metodologias ativas, ela vai se centrar nessa questão das práticas inovadoras, fortalecendo a dinâmica em sala de aula e uma atuação mais assertiva, voltada principalmente para alunos em situação de vulnerabilidade social. Passou um super caminhão aqui agora, não sei se vocês conseguem ouvir, mas espero que não tenha atrapalhado muito. Seguindo, a imersão de masculinidade saudável, como eu falei para vocês, vai acontecer num formato realmente de imersão, né? Uma maratona aí de encontros seguidos. E aí eu coloquei aqui para vocês as datas, os dias da semana também, e mais ou menos qual é a temática de cada aula. Depois a gente vai estar disponibilizando esse material para vocês, e a gente também coloca os eventos na agenda do Google, para que isso fique aí no calendário de vocês e vocês tenham sempre acesso para se organizar melhor. E aí, como eu disse para vocês, a ideia é que esse último encontro aqui, no dia 28 de março, que é a finalização dessa imersão, seja um encontro presencial, que também vai estar quase no final da nossa formação, então vai ser um espaço aí de troca, de todo mundo se conhecer pessoalmente. Alguém quer falar alguma coisa? Bem, como a Julie já tinha adiantado um pouquinho lá no início, a gente tem alguns critérios de certificação. Então, a gente precisa, para emitir o certificado de vocês no final do curso, que vocês tenham 75, pelo menos, né, no mínimo, 75% de presença nessas aulas online, que são software e tech. E a gente pede sempre essa questão, né? As aulas são ao vivo, obviamente, então a gente pede que vocês estejam aqui com a câmera aberta, que tenha interatividade nas atividades. E além do Google Meet, que já faz esses relatórios para a gente automaticamente,
os professores também vão estar aqui sempre acompanhando essa participação. Para gerar o certificado, a gente também pede 100% dos trabalhos solicitados ao longo do programa, entre eles o de conclusão dos módulos socioemocionais e as atividades semanais. E isso vai ser melhor passado para vocês com os professores. Mas a ideia é que sempre tenham algumas atividades, né? Nem sempre trabalhos exatamente, mas atividades para que vá deixando as aulas realmente mais interativas e que a gente entenda melhor a atuação de vocês. A apresentação do trabalho de conclusão de curso, como eu falei para vocês, no final da formação, a gente prevê aí um TCC, né? Que também é um momento aí de retornar com todos esses conhecimentos e socializar com tudo isso. E a gente vai pedir também para vocês gravarem um vídeo depoimento no final da formação, para que a gente consiga aí medir esses impactos na vida de vocês, na formação de vocês enquanto educadores. É isso, gente. Esse é o conteúdo que a gente tinha planejado para hoje. E aí, agora também a ideia é que a gente tenha aí alguns minutinhos de troca de ideia, de tirarem dúvidas. Então, podem ficar à vontade. Julie já levantou a mão. Pode falar. Sim. Gente, queria dizer que a gente ainda temos algumas vagas em aberto, né, de bolsa para esse curso. Então, se vocês tiverem indicações de professores homens, né, que queiram participar desse curso, as aulas, como a Marcela falou, iniciam na próxima semana, então podem indicar para a gente que a gente ainda vai aceitar matrículas durante essa semana, tá? Serão muito bem-vindos. É isso. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Algo que não tenha ficado explicado? Então é isso, gente. A gente teve hoje essa aula de abertura e a ideia é que na próxima quinta-feira, dia 26, a gente já vai ter o primeiro encontro socioemocional, nesse mesmo horário de 7 às 9. E aí no dia 3, que é a próxima terça, a gente começa com os conteúdos TEC, né? Voltados para empreendedorismo e metodologias ativas. De qualquer forma, a gente vai estar mandando por e-mail e lá no grupo de WhatsApp todas essas datas para vocês terem um controle certinho. E no mais, eu acho que é isto. Vamos tirar uma fotinho todo mundo? Acho que essa primeira aula é mais rápida, mas as próximas, gente... normalmente as aulas socioemocionais costumam demorar umas 2 horas, tá? Mas é isso, né? Também depende bastante da troca de vocês, interação. Eu acho que o professor Edson, né, de socioemocional, vai ter bastante trabalho com essa turma. Fala um pouquinho por enquanto, um pouquinho, mas vamos resgatando. Uma hora a gente vai tirando, vamos lá. Bem, vou tirar uma foto então aqui, um print. Vou abrir câmera para quem não abriu, quem puder. Acho que vai ser... Abrir a câmera, última chance. Vou preparada aqui também, peraí. Aí a gente tira 2. Aí, olha aí quantos rostinhos bonitos, tá vendo? São só tímidos. Preparados, todo mundo? Me avisem quando tiver. Sim. Boa. Sorrisão. Aí. Eu tirei daqui, amor. Não sei se você tirou daí. Tirei sim. Boa. Bem, é isso, gente. Agradecer aí muito a participação, a presença de vocês no dia de hoje e principalmente o interesse de vocês nessa formação, nesse curso. A gente espera que seja aí uma jornada de aprendizado que faça diferença realmente na atuação de vocês. E o que vocês precisarem, a gente está por aqui. Qualquer dúvida, qualquer questão, estamos aqui disponíveis. Tá bem? É isso, muito obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.